Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje vamos conversar um pouco sobre as pressões que sofremos, principalmente de setores internacionais em relação ao nosso petróleo, especialmente ao petróleo do pré-sal. Para essa conversa, contaremos com a presença dos engenheiros Felipe Coutinho e Paulo Metri. Paulo Metri, muito obrigado por você estar aqui conosco no Debate Brasil. Obrigado a você. Paulo Metri é conselheiro do Clube de Engenharia. Felipe Coutinho é presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Felipe, muito obrigado também pela sua presença aqui no nosso programa Debate Brasil. Obrigado. Felipe, recentemente a Associação de Engenheiros da Petrobras lançou um documento rebatendo os argumentos daqueles que sustentam que a Petrobras deva deixar de ser uma operadora única dos campos do pré-sal. Mais do que isso, existem projetos de lei tramitando no Congresso que claramente apontam para essa intenção. Há o projeto do senador José Serra e há outros projetos também na Câmara dos Deputados. O que preocupa a diretoria da EPET? Bom, a gente tem a lei da partilha, que é uma lei que foi adotada recentemente, depois de muito tempo de estudo, de debate, de aprofundamento, se estabeleceu um novo marco regulatório para o pré-sal. Essa lei da partilha, que está sendo agora começando a ser utilizada através do primeiro leilão, que foi o leilão de Libra, ela prevê que a Petrobras seja a operadora única. O termo operadora única muitas vezes não dá a dimensão do que significa essa função. Na verdade, o operador único é aquele agente econômico que ele é responsável por todas as decisões importantes, desde a fase do planejamento até a fase do projeto, a implantação dos empreendimentos, até a própria operação e a desmobilização seguinte. Então tem todas as decisões importantes, decide o que comprar, onde comprar, serviços, equipamentos, bens, decide a velocidade com que se explora, que se extrai o petróleo. Então é uma função chave na condução dessa exploração, dessa riqueza finita que é o petróleo, especialmente o petróleo do pré-sal. Bom, então nesse cenário, agora de uma forma, assim, eu diria, oportunista, considerando a crise e a sensibilidade conjuntural porque passa a Petrobras e o setor petróleo em termos mundiais, surgiram esses projetos cujo objetivo é alterar a lei da partilha. Alterar a lei da partilha com o intuito, primeiro, de tirar a Petrobras dessa condição de liderança, quer dizer, tirar a Petrobras da operação única dos campos do pré-sal, concedendo às multinacionais essa possibilidade. Então, o nosso objetivo foi justamente avaliar os argumentos que são levantados em defesa dessa tese, de que essa alternativa poderia ser a melhor para o Brasil ou para a maioria dos brasileiros, e fazer uma análise crítica desses argumentos, no sentido de esclarecer a sociedade sobre a validade ou não validade, né? O quão questionáveis são esses argumentos e o porquê que nós rebatemos esses argumentos, porque nós realmente acreditamos que o melhor para a maioria dos brasileiros é ter a Petrobras na liderança desses campos do pré-sal. E pretendemos, então, fazendo esse debate público, contra-argumentando os argumentos dos que defendem o contrário, que nós estamos do lado da maioria, do interesse da maioria das pessoas. Parece que o argumento central desses que defendem uma abertura, vamos dizer, dessa atividade da exploração do pré-sal aqui no Brasil, alega que a Petrobras estaria passando por momentos muito difíceis e seria um esforço acima da capacidade da própria empresa hoje responder a esse desafio. Evidentemente, subjacente a essa discussão, existe um aspecto que você lembrou, que é o chamado ritmo de produção e exploração desse petróleo. Como é que você vê essa questão, essa observação que é feita, essa defesa que é feita daqueles que, na verdade, querem a abertura do pré-sal? Exato. Então, os que defendem a abertura para as multinacionais da exploração, da liderança na exploração do pré-sal, ora
explicitam claramente que desejam acelerar o ritmo da produção do pré-sal, ora não explicitam esse fato assim, diretamente. A questão é a seguinte: a gente vive uma conjuntura em que os preços do petróleo no mercado internacional tiveram uma queda significativa. Além disso, os custos de exploração e produção vêm subindo. Então essa situação que atinge toda a indústria petrolífera mundial, inclusive também depende, é consequência da recessão econômica mundial, da qual a economia não se recuperou desde 2008 e 2009, né? Essa conjuntura de recessão econômica e preços que não se sustentaram naqueles patamares que vinham acima de $100 o barril durante 3, 4 anos. Isso torna assim, a atividade industrial menos lucrativa, menos atraente, e eu acredito que esse fato evidencia que não é interessante para a maioria da população brasileira que nesse momento a gente acelere os leilões do petróleo. Acelerando os leilões do petróleo, também a gente coloque no mercado mundial um excedente maior da produção desse petróleo visando a exportação. A exportação de maiores excedentes pressionariam os preços ainda mais abaixo do que eles já estão. E, bom, essa aceleração do ritmo da produção nessa conjuntura econômica e de preços não seria interessante. Então, é preciso se calibrar o ritmo para se fazer esses leilões, e o ritmo que seria adequado, na nossa opinião, é justamente o ritmo para atender o abastecimento nacional, numa economia que seja industrialmente forte, industrialmente diversificada, que atenda de maneira eficiente a necessidade de 200 milhões de pessoas, que se você compara o consumo energético per capita do brasileiro, ele ainda tem muito a adquirir desse consumo, que é correspondente à qualidade de vida, né? Tem uma correlação desse consumo com a qualidade de vida, em comparação com a população dos países, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Então, é interessante você ter uma visão estratégica de forma a desenvolver a Petrobras na medida do desenvolvimento nacional para atender a necessidade das pessoas. Obrigado, Felipe. Paulo Metri, como é que você vê essa polêmica de setores que se mostram insatisfeitos desde a promulgação da chamada Lei de Partilha, pertinente à produção dos campos do pré-sal? O Felipe Coutinho fez menção a isso e podemos dizer que desde que essa legislação foi promulgada, de alguma maneira ela produz descontentamentos. Como é que você vê essa questão? Você é conselheiro do Clube de Engenharia, o Clube de Engenharia tem abraçado muito a bandeira de um projeto nacional de desenvolvimento. Essa defesa da Petrobras, com esse papel proeminente na exploração do pré-sal, relaciona-se a esse dito projeto de desenvolvimento abraçado pelo Clube de Engenharia? Sim, passarinho. Nós podemos dizer que o contrato de partilha foi um dos momentos maiores do governo Lula. Foi um dos momentos em que o governo Lula demonstrou ser bastante soberano. Se nós formos nos reportar lá ao ano de 2007, 2008, 2009, existiu muita discussão, uma pressão muito grande para que se estendesse para a área do pré-sal as regras que estavam vigentes naquela época dos contratos de concessão. E o presidente tomou decisão pessoal dele de bancar esse projeto, e o projeto passou por grande pressão do executivo. Agora, o porquê disso? Eu acho que houve uma conscientização primeiro houve uma descoberta de uma jazida imensa, né? No mínimo 100 bilhões de barris, podendo ser mais. Queria colocar o Brasil entre os 4 primeiros países do mundo em relação a reservas de petróleo.
E o petróleo, diga-se de passagem, estava $100 naquela época, vai voltar a ficar de $100. E precisava se canalizar esse benefício dessa riqueza para a sociedade brasileira. As concessões não estavam canalizando, e não estão canalizando e nunca irão canalizar. O que significa canalizar essa riqueza para o povo brasileiro, no seu ponto de vista? Primeiro, você ter tributos que sejam, que levem uma boa parcela da lucratividade excepcional que o setor de petróleo oferece para a sociedade brasileira. Os tributos vão direto para a Caixa do Tesouro e daí são rateados. Bem, segunda forma, usar políticas públicas para se atingir benefícios sociais através do setor de petróleo. Então, por exemplo, compras locais é uma política pública que o setor de petróleo, comprando muito no país, vai desenvolver toda uma cadeia de fornecedores e gerar emprego, e gerar novos tributos, gerar renda para os empresários. Enfim, você como economista sabe isso muito bem. Você pode usar outra política pública do desenvolvimento tecnológico nacional, né? Você pode botar toda a tecnologia que há necessidade de ser desenvolvida para o setor ser desenvolvida no SEMPES, no país. A descoberta do pré-sal, de alguma maneira, encarna isso. Né? Encarna isso. E tem mais usufrutos para a sociedade. Por exemplo, uma estatal, eu vou dizer isso com uma certa dose de coragem, mas uma estatal é menos propensa a criar situações de risco que poderão resultar em danos ambientais do que uma empresa privada. Haja vista Campo de Frade com a Chevron. Você se refere a isso pela pressão em busca de lucro que normalmente as empresas privadas são submetidas? São submetidas, e com isso há cortes de investimento e diminuição do rigor de segurança. Mas essa pressão não existe hoje dentro da Petrobras? Não acabei não, tá? Hein? Essa pressão não existe hoje, uma pressão, vamos dizer, privatista, dos direitos de acionistas, ela não existe hoje dentro da Petrobras? Você está trazendo uma pergunta importante, que é a visão de mercado que está sendo implantada muito nesse momento dentro da Petrobras. Mas posso acabar a pergunta? Lógico. Outra política pública é de você não fazer produções predatórias, que a estatal não fará e a empresa privada fará. Então, na concessão, como você entrega tudo à empresa privada, né, tudo a quem ganhar a concessão, né, você não tem obrigatoriedade da Petrobras estar consorciada em todos os campos, como existe na lei da partilha. Você não tem a obrigatoriedade da Petrobras ser operadora em todos os campos, como existe na partilha. Então, as concessões têm perdas para a sociedade brasileira. Era basicamente isso. Mas eu insisto na questão relativa a essa pressão de segmentos privados dentro da empresa que é estatal. Infelizmente, junto com o roubo ocorrido dentro da Petrobras, que é lamentável, né? Junto com o declínio do preço do barril do petróleo, que é uma decisão estratégica aí da Arábia Saudita, mas que junto sei lá com quem mais, eventualmente até os Estados Unidos por trás, mas isso vai demorar pouco, não pode ser ad eterno. Mas essas iniciativas, elas trouxeram um sufoco financeiro para a Petrobras no curto prazo. Então, a visão mercantilista que está existente na Petrobras nesse momento recomenda que nós temos que ter um fluxo de caixa
saudável e por isso nós precisamos desinvestir. Aliás, o Felipe tem um artigo muito interessante relatando que desinvestir é análogo a privatizar. E muito mais existe no artigo. Mas o que eu quero salientar é que não existe visão estratégica na administração da Petrobras hoje. Você não considera petróleo um item estratégico. Você não... Aliás, nas concessões, eu esqueci de dizer isso, nas concessões, o concessionário pode levar o petróleo, é dono do petróleo quando ele produz. Faz com ele o que quiser. Com isso mata a possibilidade do país de fazer ações geopolíticas estratégicas. Hoje não se considera isso. Então, tem vários prejuízos que poderão vir por não se considerar a questão estratégica como sendo importante na tomada de decisões hoje do país. O Felipe Coutinho lembra muito que o petróleo não é uma commodity qualquer, tem esse valor estratégico para um país que tenha pretensões de exercer o mínimo de influência no cenário internacional. Nós temos ainda 1 minuto, eu queria que você, antes do nosso intervalo regulamentar, justamente lembrasse essa peculiaridade da mercadoria petróleo. Exato, o petróleo é uma mercadoria especial justamente pela sua característica, pela sua densidade energética, pela quantidade de trabalho que se consegue fazer por meio do petróleo, além da quantidade de produtos de origem orgânica que servem a uma enorme quantidade de mercadorias para atender a necessidade das pessoas. O petróleo não é substituível, não existe nenhuma alternativa capaz de fornecer tanta energia, capaz de realizar tanto trabalho. O petróleo é energia acumulada durante centenas de milhões de anos por mecanismos naturais. E nós fomos capazes de acessar essa riqueza acumulada durante milhões, centenas de milhões de anos e transformar essa riqueza e encontrar os usos. Quer dizer, a tecnologia, o que ela faz é possibilitar o acesso e a transformação. Mas a riqueza, quem nos deu foi a natureza. Nos deu por meio de um trabalho acumulado durante centenas de milhões de anos. Então, não é razoável esperar que nós podemos encontrar substitutos para o petróleo, assim como nós encontramos para outras mercadorias. Nesse sentido, o petróleo é especial, assim como a Petrobras também não é uma empresa qualquer, justamente porque lida com petróleo e com outras fontes de energia para atender necessidades essenciais e a segurança energética de um país. Por essas razões, a política pública que deve se tomar em relação à Petrobras não deve ser uma política de mercado, deve ser uma política estratégica. Felipe Coutinho e Paulo Metri, nós vamos a um brevíssimo intervalo. Dentro de instantes a gente retorna aqui no nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre a questão do petróleo e particularmente as propostas em curso para a Petrobras. Já estaremos de volta. Devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os engenheiros Paulo Metri e Felipe Coutinho sobre a questão do petróleo no Brasil. Antes de prosseguirmos com nossa conversa, quero lembrar que todos os programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. Lá você encontrará não somente a presente edição, mas o conjunto de outras edições que temos feito nesses últimos tempos. Felipe Coutinho, no último bloco, você chamava atenção para a peculiaridade do produto petróleo, para o seu caráter estratégico e principalmente para a dependência que o mundo industrial, que de alguma maneira nasceu com o petróleo,
possui em relação a esse meio energético, podemos assim dizer. No Brasil, a história do petróleo é muito peculiar. De alguma maneira, ela é recente. Nos anos 50, quando se criou a Petrobras, praticamente não tínhamos engenheiros especialistas na questão do petróleo aqui no Brasil. 20 anos depois, a Petrobras já se destacava como uma importante empresa dominando a tecnologia de extração de petróleo, por exemplo, em alto mar. Como é que você vê essa história recente, dos anos 50 para cá, à luz dessas pressões internacionais que hoje claramente sofremos, especialmente depois da descoberta do pré-sal, uma outra grande vitória da equipe técnica da Petrobras? Exato. O que existiu desde o início foi um desafio da Petrobras, dos petroleiros, dessa vontade nacional, foi um desafio contra a divisão internacional do trabalho. E até hoje, essas pressões para que a gente tenha o direito de exercer a engenharia na sua plenitude, atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico de ponta, esse direito não é um direito natural, ele é um direito que ele é exercido a duras penas. Não é fácil para nós petroleiros, desde o início da criação da Petrobras e também até hoje, por mais que a gente tenha todo esse reconhecimento em diversas áreas, ainda hoje é muito complicado resistir às pressões internacionais que são derivadas dessa divisão internacional do trabalho que coloca os países da periferia do capitalismo sempre com funções menos sofisticadas e dedicadas ao suprimento de matérias-primas pouco elaboradas, pouco transformadas, com baixo valor agregado, para os países centrais do capitalismo, que ficam com a função de fornecer os serviços, a tecnologia, os financiamentos, os produtos de alto valor agregado. Então, ainda hoje, nós sofremos cotidianamente as pressões, os lobbies das empresas multinacionais, com apoio dos seus países, dos bancos que financiam a venda dos seus produtos, também ligados às suas matrizes nos bancos multilaterais ou bancos ligados ao desenvolvimento industrial dos países centrais, Japão, Europa, Estados Unidos, a China também no seu amadurecimento imperialista. E é uma resistência cotidiana e está evidenciado que sim, a Petrobras ela serve, é muito importante para demonstrar a nossa capacidade, demonstrar a capacidade do brasileiro, demonstrar não apenas a capacidade dos petroleiros, mas a capacidade da indústria nacional, a capacidade da academia, das universidades brasileiras que recebem muito apoio e também nos apoiam na solução dos problemas industriais que enfrentamos. Então, essa divisão internacional do trabalho nos impõe esse desafio cotidiano e nós temos vencido, mas não é uma luta que termina. Muito, muito pelo contrário. Agora mesmo há uma disputa a respeito desse papel da Petrobras na área do pré-sal. Paulo Metri, você lembrou que as dificuldades que hoje a Petrobras passa estão relacionadas, em primeiro lugar, à mudança no patamar dos preços do petróleo no mercado internacional. Mas você também depositou muito pouca esperança que esses níveis muito baixos do barril do petróleo atuais, eles possam se sustentar. Existem aí vários fatores na política internacional que vêm influenciando para muitos um preço artificialmente baixo. Por outro lado, temos os problemas de governança dentro da Petrobras. Você se referiu aí aos problemas de corrupção. Como é que você vê especialmente este lado? Porque parece que há um aproveitamento nesse momento para justamente se fortalecer as visões que apontam que a Petrobras não estaria à altura desse nosso momento, um momento importante de se avançar de alguma maneira no controle e produção do pré-sal. Como é que você vê o problema hoje dos escândalos da Petrobras em meio a essa conjuntura? Olha, Passarinho, a questão é que
em qualquer atividade, seja ela estatal ou privada, gerentes, superintendentes, diretores podem ser tentados a roubar, né? Não é um privilégio das estatais. Talvez na estatal tenha um menor controle sobre as ações desses tomadores de decisão e que são, de certa forma, propícios a roubar. Mas, por outro lado, existe um roubo institucionalizado, que é quando você deixa, por exemplo, quando você faz concessões, você deixa levarem o petróleo nacional sem comprarem nenhuma plataforma no Brasil. As empresas multinacionais estão no processo de abertura desde 97 com blocos no Brasil. Elas nunca compraram uma plataforma sequer no Brasil. Elas não geraram emprego, porque o emprego é gerado basicamente no momento da plataforma, da produção da plataforma. A produção de petróleo ocupa muito pouco pessoal. Elas não encomendaram pesquisa e desenvolvimento no país. Elas, enfim, pagaram o tributo que é obrigatório pagar, mas assim mesmo questionam-se se elas declaram o volume produzido corretamente. Por quê? Porque, de certa forma, teria que o governo brasileiro criar um aparato muito grande para controlar as produções de cada um dos concessionários. E não, esse é um outro tema para outro debate, mas existe essa dúvida. Enfim, existe o roubo institucionalizado, quando você está seguindo a lei da concessão, e ela não deixa usufruto para a sociedade brasileira, ela permite levar o petróleo. Quem descobre o petróleo é dono dele e leva para onde quiser. O governo brasileiro não pode nem direcionar, olha, eu quero mandar esse petróleo para país tal, não pode. Aquele petróleo não é mais brasileiro. Isso a princípio então, contrariaria inclusive a Constituição, porque a Petrobras, do seu ponto de vista constitucional, não tem mais o papel de exercer o chamado monopólio estatal do petróleo, que, contudo, continua a ser um preceito constitucional, não é, Felipe? Na verdade, essa foi uma discussão muito grande dessa interpretação do monopólio, quer dizer, foi preservado o monopólio, mas enquanto o petróleo não sai da terra, das suas jazidas, e a partir do momento em que as empresas obtêm o petróleo por meio do contrato de concessão, elas passam a ser proprietárias do petróleo. Na verdade, foi um rompimento na prática do monopólio constitucional. Essa foi uma interpretação que foi muito disputada, esse entendimento no Supremo Tribunal, se não me engano. Houve uma polêmica. Foi uma decisão muito apertada. Inclusive o relator, ele não entendeu dessa forma, que foi o ministro Aires Brito. Ele entendeu que o monopólio deveria ser mantido e que esse entendimento era equivocado, mas acabou sendo voto vencido por uma margem muito apertada. De qualquer forma, nós conseguimos no pré-sal avançar o marco regulatório saindo do regime de concessão para o regime de partilha, mas ainda no regime de partilha é muito pouco ambicioso, porque ele garante essa participação mínima apenas de 30% da Petrobras. Enquanto no monopólio a gente teria garantido 100% dos recursos e poderia exercer a soberania plena, assim como a gente vinha exercendo até a quebra desse monopólio polêmica em 97. Então, na verdade, a gente teve um ganho relativo, em termos de soberania, em termos de vantagens para a maioria da população, mas ainda assim precisamos avançar no sentido de ter acesso pleno a todos os nossos recursos para que a gente possa realmente atender a tanta necessidade que existe e tantos direitos constitucionais, inclusive, que o governo não cumpre. E com relação a esses problemas conjunturais, problemas que inclusive têm levado a direção da Petrobras a empreender, em primeiro lugar, uma revisão do seu plano de negócios com uma redução
do seu programa de investimentos. E isso tem sido um dos componentes, inclusive, da crise econômica que temos vivido. Por outro lado, existe uma decisão, a pretexto do alto endividamento da empresa, em se realizar um ambicioso programa de venda de ativos. Para muitos, privatização de segmentos importantes do complexo Petrobras. Como é que você vê esse momento conjuntural e essas decisões da atual direção da Petrobras? Vou seguir um pouquinho, voltando um pouco no tempo, para a gente acompanhar as decisões que foram tomadas e que nos levou à situação recente. Com a descoberta do pré-sal, se decidiu fazer um plano de investimento muito ambicioso, justamente naquele momento que durante alguns anos se tinha aquele preço do petróleo no mercado internacional situando ao redor de $100 o barril, que foi 3, 4 anos de duração, de 2011 a 2014 que os preços ficaram nessa faixa, e se fez um plano ambicioso de aceleração dessa produção do petróleo, liderado pela Petrobras, e o intuito era gerar um excedente significativo para a exportação, gerando esses dólares da exportação, quer dizer, vendendo em dólares e aplicando esses dólares em fundos que ficariam até fora do Brasil para evitar a valorização excessiva do real e os riscos dessa valorização, e com isso poderia se fazer frente ao endividamento em dólar e se colocaria esse horizonte de exportação de petróleo. O Brasil seria um país que exportaria significativos excedentes. Bom, acontece que desde esse plano que concentrou os investimentos até o passado mais recente, você teve uma mudança da conjuntura tanto dos preços do petróleo, quanto que também tem a ver com a redução do preço do petróleo cotado em dólar, que foi a valorização do dólar em relação a todas as outras mercadorias, inclusive as outras moedas. Então houve uma mudança abrupta desse cenário econômico internacional, o que leva qualquer empresa, especialmente do ramo do petróleo, a revisar seu planejamento. Então, a revisão do planejamento, ela é uma coisa natural, que pode acontecer e deve acontecer, respeitando esse cenário macroeconômico. As empresas de petróleo todas têm tomado decisões no sentido de postergar investimentos, justamente para não se alavancar, se endividar no momento que o seu principal produto tem um preço depreciado. Então, são decisões razoáveis. A Petrobras tem um investimento ainda multibilionário, significativo, comparado com o passado mais anterior ao passado recente. Ocorre que houve uma decisão de aceleração muito, assim, forte desse investimento, e em relação a esse investimento recente, houve uma redução com essa postergação dos investimentos frente a esse novo cenário. Esse aspecto é um aspecto natural que toda empresa de petróleo, toda companhia faz, e é normal. Isso a gente tem que tomar os cuidados com os efeitos sociais dessa política, mas isso é uma coisa que deve ser administrada, essa redução momentânea do investimento. Ainda são investimentos muito altos. Agora, outra coisa diferente é nessa conjuntura se decidir pela privatização de cerca de 20% do patrimônio da empresa, que é esse plano de desinvestimento. Esse plano de desinvestimento ele é extremamente nocivo à Petrobras porque ele desintegra a empresa. A Petrobras ela é forte porque ela é integrada em diversas áreas de atuação, em termos de energia, de fertilizantes, de biocombustíveis, de gás natural, de energia elétrica, e essa integração é que torna a empresa forte frente às variações dos preços relativos. As variações dos preços relativos, elas vão acontecer sempre, porque é da natureza do funcionamento da economia. E o que torna uma empresa pujante, capaz de gerar resultado em diferentes cenários aí de preços relativos, é justamente a integração. E por uma questão conjuntural, se decidir pela desintegração da empresa, inclusive abrindo para seus concorrentes boa parte do mercado brasileiro, que esse sim é o principal patrimônio da Petrobras, que não é contabilizado, é um dos principais patrimônios da Petrobras não contabilizados, né? Então, essa decisão sim que deixa a Petrobras vulnerável perante o futuro. Essa decisão deve ser evitada e deve-se procurar alternativas para lidar com esse cenário conjuntural. E essas alternativas devem passar, inclusive,
com uma atuação estratégica do governo. Quer dizer, foram decisões do controlador da Petrobras, que é a União, que é a Presidência da República, representada pelo Presidente da República, que levou a Petrobras a tomar todas essas decisões de concentração de investimento, de objetivar geração de exportação, etc, etc, etc. E essas decisões foram tomadas pelo controlador, visando atender a sua estratégia. E, mediante essa mudança de conjuntura, é também necessário e é responsabilidade do governo atuar junto à Petrobras de maneira estratégica, justamente porque a Petrobras não é uma empresa qualquer, e atuando estrategicamente para lidar com uma conjuntura de curto prazo, para fazer a Petrobras transitar nesse período mais sensível, sem se desintegrar, sem vender patrimônio, sem entregar ao mercado brasileiro. Uma das medidas importantes que o governo tomou nos últimos tempos foi justamente segurar o preço dos derivados de petróleo para efeito de atenuar a pressão inflacionária interna. Isso acarretou um prejuízo para a Petrobras de cerca de 80 bilhões de reais, que seria uma medida, por exemplo, que o Tesouro poderia ressarcir a empresa. Mas isso não foi feito, bem como nós observamos que o governo federal encontra-se sob uma pressão muito forte a respeito de um suposto problema fiscal, o que me parece retira margens de manobra desse próprio governo para enfrentar o momento da Petrobras. No debate sobre as alternativas, eu vou querer justamente no próximo bloco explorar com vocês como superar esse momento, inclusive essas alegadas dificuldades de natureza fiscal que o governo estaria atravessando. Mas isso vai ficar para o próximo bloco e eu aguardo vocês, telespectadores, acompanhando o nosso debate aqui com os engenheiros Paulo Metri e Felipe Coutinho. Dentro de instantes estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os engenheiros Paulo Metri e Felipe Coutinho sobre o atual momento por que passa a Petrobras. Paulo Metri, no último bloco eu deixei no ar uma provocação a respeito das alternativas que nós teríamos para que a Petrobras, guardando o seu papel estratégico, superasse o momento em que está atravessando. Mas nós temos a questão dessa dita Operação Lava Jato, com todas as revelações que vêm sendo feitas e que coloca, de alguma maneira, de forma muito clara na berlinda, a governança da empresa. Eu queria, Paulo, que você voltasse a essa questão antes de propriamente responder às questões relativas aí, às alternativas que teríamos para financiamento da Petrobras, para o seu papel estratégico, especialmente junto ao pré-sal. É claro que as empresas estatais nelas pode ser melhorado todas as ações e atividades de governança, né? E com isso você tolher aqueles que estão propensos a roubar. Existe sim a possibilidade de você passar limpo essa questão e com isso, eu não vou dizer nunca zerar, mas pelo menos minimizar razoavelmente os desvios que podem ocorrer nela. E em qualquer outra estatal, e as empresas privadas também têm iniciativas de governança, porque também ocorre lá, talvez não seja muito divulgado, mas ocorrem também. Agora, com relação às iniciativas para enfrentar o momento atual da Petrobras, você deu uma alternativa que foi o ressarcimento daqueles 8 bilhões, etc. 80. 80, né?
bilhões 80, exato, que foram gastos com subsídios ao diesel e à gasolina, mas eu lembraria que se nós estamos considerando a Petrobras uma empresa estratégica, que ela é um instrumento importante do desenvolvimento nacional, não só desenvolvimento econômico, como desenvolvimento científico, tecnológico, desenvolvimento social. Nós não falamos aqui do impacto que ela traz com suas iniciativas culturais e de meio ambiente. Enfim, como ela é uma peça-chave para o desenvolvimento brasileiro, você poderia capitalizar a empresa. O Estado aumentar o capital e colocar dinheiro na Petrobras. Mas a pressão de setores hegemônicos da economia brasileira é justamente no sentido de apontar que o Estado vive uma crise fiscal muito grave. Como conciliar essa pretensão do Estado sustentar de alguma maneira injeções de recursos na Petrobras com esse diagnóstico que aponta para essa crise fiscal? Que tal você colocar uma mídia melhor, mais informativa, que o povo brasileiro fique mais consciente? Por exemplo, como não ter seu programa nos grandes canais de televisão desse país, por exemplo? Arejar o debate, desinterditá-lo de alguma maneira. As pessoas iriam compreender, iriam aceitar um aumento de capital da Petrobras, iam reconhecer a importância da Petrobras no desenvolvimento brasileiro. Aliás, vamos ser sinceros, o pré-sal é descoberta da Petrobras. O Brasil tem essa participação tão ativa no setor do petróleo graças à Petrobras. O 13º leilão houve uma oferta de campos aí atraente. Está certo que o preço do barril do petróleo estava muito baixo, mas como a Petrobras não entrou, ninguém entrou. As empresas estrangeiras querem vir junto com a Petrobras porque é uma garantia de sucesso. Elas sabem que a Petrobras vai ter maior probabilidade, melhor dizendo, de descobrir petróleo. Então elas querem estar consorciadas. É uma maior probabilidade de aumentar as suas reservas de petróleo. Então, se nós tivéssemos uma mídia realmente informativa, né, nós teríamos um povo mais consciente. E aí ele absorveria essa ideia de capitalizar a Petrobras. Felipe, e a sua visão de como compatibilizar esse papel mais proeminente do Estado na projeção e sustentação da Petrobras e, ao mesmo tempo, toda essa discussão a respeito de uma suposta crise fiscal que exigiria, nos tempos atuais, por exemplo, uma contenção nos investimentos? Bom, a gente tem que tratar, então, uma política nacional, uma política estratégica que esteja coerente com uma política econômica que possibilite ao Estado ter essa postura mais firme na condução do destino de curto prazo da Petrobras, justamente para fazer frente a essa transição, evitando a desintegração com a venda de patrimônio estratégico. Então, nesse sentido, a gente poderia ter uma série de soluções que poderiam ser adotadas em conjunto. Por exemplo, a Petrobras acessando financiamentos de fontes alternativas ao mercado tradicional, por exemplo, com o Banco de Desenvolvimento dos BRICS recém-criado, com financiamento estratégico chinês, porque o chinês não leva em consideração nota de crédito de agências norte-americanas ou europeias, porque o chinês sabe que essas agências estão subordinadas ao sistema financeiro e, portanto, ao interesse de agentes econômicos bem conhecidos. Então, você buscar recursos junto justamente a bancos chineses, recursos esses vinculados a uma relação estratégica com dois países soberanos, o Brasil e a China. Você também buscar financiamento nos bancos públicos do próprio Brasil. Você, por exemplo, teria essa alternativa da capitalização.
A capitalização no sentido de que se diz que o Estado brasileiro ele tem poucos recursos, mas se tivesse realmente poucos recursos, ele não conseguiria sustentar os maiores juros do planeta. E a justificativa que se dá que o Banco Central continue mantendo esses juros, os maiores do planeta, são justificativas, são falácias. Mas são falácias, quer dizer, são justificativas falsas, repetidas, de manhã até a pessoa ir dormir, no rádio, na televisão e nos jornais. Se repete que o Brasil ele precisa ter os maiores juros do planeta, que é para conter a inflação. E as pessoas não se perguntam, mas o que tem a ver os juros pagos pelo governo, pelo Banco Central, determinados pelo Banco Central, com a inflação? A inflação não é uma inflação de demanda, você tem capacidade ociosa disponível. Os juros, pelo contrário, ele inibe investimento. Inibindo investimento, inibe a oferta dos produtos que poderiam estar suprindo o mercado e contendo a inflação. Então, é uma mentira que se repete tantas vezes que as pessoas acreditam. Você, fazendo uma redução drástica nos juros, você teria uma quantidade imediata de recursos disponível para o governo fazer política estratégica com a Petrobras ou para o governo atender a tantas necessidades que ele não atende, que são responsabilidades constitucionais. Então, na verdade, você não consegue ter uma mudança substantiva no papel do governo se você não ataca a política econômica, e a política econômica ela é controlada pelos bancos, pelo sistema financeiro nacional e internacional. São nomeados pessoas de confiança que ou vieram do sistema financeiro ou vão voltar para o sistema financeiro para cargo-chave do governo, para presidente do Banco Central, para ministro da Fazenda e para chefe do Tesouro. Então, o cerne do problema é justamente você enfrentar aonde o capital financeiro está instalado e defende seus interesses continuamente dentro do governo. Mas as opções que foram feitas pelo governo Dilma nesse seu segundo mandato parece que justamente amplia o poder de intervenção desse sistema financeiro diretamente nas decisões de política econômica. Quem comanda a política econômica de Dilma é Joaquim Levy, um quadro de ponta do sistema financeiro nacional, um quadro do Itaú. Por outro lado, dentro no caso do Bradesco, no caso, o Aldemir Bendini, também o atual presidente da Petrobras, é um homem que vem do sistema bancário. É verdade que da área pública, é um quadro do Banco do Brasil, mas de alguma maneira incorpora essa lógica predominante hoje no nosso sistema financeiro, inclusive estatal. Como é que se desata esse nó? A política econômica que antes não deixava de ser neoliberal, também tinha um compromisso com o sistema financeiro, tanto é que os bancos nunca ganharam tanto quanto nos últimos anos, mesmo antes do governo, da reeleição da presidente Dilma. Ocorre que havia um cenário que era favorável você conciliar esses interesses, que eram interesses do sistema financeiro, interesses do empresariado nacional, aqueles escolhidos, os campeões nacionais, alguns setores e algumas empresas que o governo escolheu para serem os campeões nacionais, e os assalariados, algumas parcelas dos assalariados, especialmente aquelas de renda mais baixa, sendo favorecidos por uma política de valorização do salário mínimo e de acesso ao crédito, além de políticas focalizadas como o Bolsa Família. Agora, essa possibilidade de conciliação de interesses contraditórios, ela se dá quando os preços dos produtos primários eram favorecidos, quando o real estava valorizado, numa conjuntura econômica mundial em que havia um dinamismo muito grande da China, fazendo essa relação complementar econômica com os setores primários exportadores brasileiros. Ocorre que essa conciliação é algo que tem data de validade. Nunca é possível você conciliar interesses contraditórios durante todo o tempo, muito menos em todo lugar. Ocorre que é preciso você ter uma política adequada e que você tem que enfrentar essas contradições, você tem que definir realmente quem são os vencedores. E nesse sentido, as opções que têm sido tomadas são justamente de colocar a carga e o peso da crise e da desaceleração econômica primordialmente nas costas dos assalariados.
especialmente do setor público e o desemprego e diversos problemas desse tipo. Agora, a gente tem que cobrar a conta de quem mais ganhou nos períodos prósperos. Redução de juros, taxação das grandes fortunas, taxação da propriedade, taxação dos bancos, evitar as diversas formas de sonegação fiscal, que continua funcionando, reduzir a emissão de lucros para o exterior, que se dá de diversas formas, de forma a você garantir que, no momento de crise, você proteja os setores mais frágeis. Alternativas, portanto, existem. A grande questão são as condições políticas para se viabilizar isso. Agora, voltando a uma série de propostas que visam alterar o papel da Petrobras em relação ao pré-sal, especialmente no projeto do senador José Serra, existe uma proposição onde claramente a Petrobras sai desse papel de operadora única dos campos do pré-sal, porém o senador pondera que essa é apenas uma situação onde, no seu projeto, a Petrobras teria a preferência, mas não a exclusividade. Isso, de alguma maneira, não é uma maneira de se conciliar a situação atual com aquilo que se deseja, na verdade, a abertura do mercado do pré-sal? Como é que você vê essa alternativa, Paulo Metter? Ela é palatável? O Passarinho, e essa colocação do Serra foi maquiavelicamente feita para enganar as pessoas. Por quê? Porque a regra será a Petrobras não é mais operadora única. Qualquer empresa poderá ganhar no leilão, qualquer consórcio, melhor dizendo, e esse consórcio, quando se apresentar à ANP, terá um operador já designado e irá ganhar o bloco no leilão. Então, o operador será definido desta forma. O consórcio passaria a ter autonomia para definir o seu operador. Exato. Quando ele se registra para um leilão, já está dito lá quem são os componentes do consórcio e quem será o operador. E acabaria com o operador único Petrobras. E aí coloca-se que o bloco seria oferecido antes à Petrobras. Isso ficaria na lei, por isso poderia até ser cobrado no futuro, mas acontece que estaria aberto a pressões políticas. A decisão, em última instância, pertenceria ao Conselho Nacional de Política Energética? Não, em última instância seria ao presidente que governar o país neste momento. Porque esse Conselho Nacional de Política Energética ele é formado por ministros. E esses ministros cumprem o que o presidente... o grande Mas essa poder já é do a situação presidente. que vigora hoje, não é? Vigora hoje. Tem muita gente que culpa a ANP pelos leilões, culpa o Conselho Nacional. A verdade é que é tudo autorizado pela Presidência da República. Então, a Presidência iria receber delegações de entidades lobistas, né, tipo IBP, né, Unip, que fazem um lobby das empresas multinacionais. IBP é Instituto Brasileiro de Petróleo, Unip é a Organização Nacional da Indústria Petrolífera. Engraçado que ambos têm brasileiro e nacional, né? Mas de brasileiro e nacional ambos não têm nada. E eles iriam lá falar para o presidente do momento: não, temos que fazer leilão com relação a esse bloco, não entrega para a Petrobras. E aí iria-se haver o grande conchavo, que eu não sei qual nunca participei, e que o resultado poderia ser danoso para a sociedade. Como é que você vê especificamente essa questão, Felipe? A Petrobras, sendo operadora única, ela é um entrave para que os interesses das multinacionais se instalem, acessando os recursos do pré-sal, determinando a sua velocidade de produção de acordo com seus interesses, maximizando a exportação, recuperando as reservas que são declinantes de todas essas multinacionais, têm reservas declinantes, assim como tem produção declinante. Então, recuperando as suas reservas, recuperando
a velocidade da sua produção e atendendo ao mercado internacional no sentido de gerar o máximo lucro no menor prazo. A Petrobras, sendo operadora única, ela é um entrave para que isso aconteça. A Petrobras, sendo operadora única, influencia no ritmo dos leilões, porque o ritmo dos leilões tem que ser o ritmo dos leilões adequados à legislação. Então as empresas elas estão agora concentradas num lobby fortíssimo no Congresso para tirar esse entrave, que é a Petrobras como operadora única. Depois elas direcionam o seu lobby para o Conselho Nacional de Política Energética, para a Presidência da República, para o Ministério de Minas e Energia, no sentido de, para a ANP, no sentido de se acelerar os leilões, de forma a entregar esse petróleo partilhado e comandado pelas multinacionais. Inclusive, os lobistas têm também, como lobistas, o próprio cônsul dos países que são os países dessas empresas, né? Então, cônsul, o próprio vice-presidente dos Estados Unidos já veio ao Brasil. Então, na verdade, eles têm lobistas dentro dos próprios governos e que pressionam o governo brasileiro no sentido de entregar essas reservas. Então, a Petrobras, operadora única, é um entrave que esses interesses estrangeiros e estranhos aos nossos se instalem no Brasil. Felipe Coutinho e Paulo Metri, muito obrigado pela oportunidade e principalmente pelos esclarecimentos a respeito de uma questão tão grave com relação ao nosso presente e ao nosso futuro. O petróleo continua sendo, como foi muito bem lembrado, um produto absolutamente estratégico na relação entre os países e no próprio desenvolvimento do capitalismo no mundo. Portanto, é necessário que nós estejamos com os olhos bem abertos. O Brasil possui hoje uma das maiores riquezas em termos de petróleo do mundo e os esclarecimentos de Felipe Coutinho e Paulo Metri, tenho certeza, nos fizeram refletir ainda mais sobre essa importante questão nacional. Muito obrigado a vocês e eu agradeço a audiência de vocês, telespectadores. Até a próxima.